Bom dia, que bom podermos estar iniciando mais este dia, refletindo em torno da obra Para a Vida Toda Valer a Pena Viver, da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Hoje nós vamos fazer uma reflexão em torno da parte nona, fazer as pazes com o tempo de morrer depois de envelhecer. Olha só, hein? Vamos ver o que ela traz para a gente aqui no capítulo. Então, ela vai dizendo que cada qual, à sua maneira, todas as culturas tratam do envelhecer e da morte. Ela lembra de um conto, então, que ela leu num livro chamado Contos de Morte Morrida, de Hernani Só, que a impactou profundamente e o qual iremos reproduzir aqui agora para que a gente possa refletir juntos. Consta que a morte havia trabalhado muito em um tempo de guerra e sua foice tinha perdido o fio. Portanto, ela estava temporariamente ali incapacitada de ceifar novas vidas. Ela então procurou um ferreiro e pediu a esse ferreiro que amolasse a ferramenta. O ferreiro ouviu o pedido com certo alívio. A princípio, ele pensou assim: poxa, ela veio me buscar. Nossa, já dá aquele frio na barriga, né? Mas em seguida, ele viu que, na verdade, ela precisava da sua ajuda. A foice então ficou afiada e a sua dona muito agradecida, de modo que o ferreiro fez um pedido. Ele queria que a morte o avisasse com antecedência para deixar a vida em ordem antes de partir. A morte então concordou e foi embora. Muitos anos depois, quando o ferreiro até tinha esquecido da história, a morte voltou, dessa vez decidida a levá-lo. O homem então se indignou, afinal, eles tinham combinado que a morte ia avisar para ele. E ela então disse: olha só, mas eu avisei. E ela começou a enumerar os avisos: os cabelos embranquecendo, o caminhar mais lento, as rugas. Ora, de que aviso mais esse homem precisava? O ferreiro entendeu. Ele pediu ainda um pequeno prazo que a morte lhe concedeu, e no dia acertado eles foram embora juntos. No nosso ciclo de nascer, viver e morrer, a morte não precisaria parecer nada além do que um processo natural. Um dia que vale a pena viver depois de um viver que teríamos navegado tão gloriosamente quanto possível. A impermanência deveria ser a tônica de todas as coisas. O que é ruim passará, o que é bom também passará, numa tentativa de nos abrir os olhos para a beleza da vida na velhice, mesmo que até a Organização das Nações Unidas queira classificar o envelhecer como doença, a verdade é que não é doença. E a doutora McCloud, ela traz isso numa percepção para a gente muito ampla, porque ela diz assim, ela tenta trazer para a gente aquela ideia da compaixão como um caminho de experiências deste momento, que sim, nós estamos vivos, mas nós estamos nos aproximando da morte. E isso é interessante, difícil da gente perceber, porque a gente não consegue olhar para o envelhecimento sem associar o envelhecimento à doença. E talvez até por isso, muitos de nós, até psicologicamente, a gente comece a trazer bagagens desnecessárias para esse momento, diante dessa ansiedade, dessa apreensão que a gente gera por causa dessa ideia da eterna juventude que a gente tem que tentar manter. Mas o que a doutora Cláudia tem de tão assim, Ana Cláudia tem de tão assim, que particularmente eu me identifico muito, é essa questão de mostrar a vida como um processo natural. E a gente precisa ser capaz de olhar para esse processo natural com lucidez, com tranquilidade, com harmonia, entender que são processos, e vivenciar cada um dos processos. Porque se nós temos a oportunidade de estarmos aqui desfrutando de tantas coisas, que a gente possa desfrutar dessas tantas coisas que a vida nos oferece a cada dia. E aí, ela, além desse conto, ela vai recorrer nesse capítulo
a um outro filme para ela poder refletir sobre a realidade, né. E aí ela até fala que a arte, de um modo geral, os filmes eles servem para isso, para que a gente possa trazer aquilo ali, aquela linguagem muitas vezes, né, metafórica e trazer para a nossa realidade e refletir sobre nossas vidas. E aí ela faz agora uma comparação com o filme Matrix, de 1999, que é um clássico da ficção científica, e aí ela diz que ela não está interessada aqui na questão da ficção científica, da futurologia que o filme aborda, mas sim a uma frase que foi citada por uma personagem, né, que é o personagem Morpheus, que é um hacker com inclinações supostamente terroristas, e ele diz assim: cedo ou tarde você vai aprender, assim como eu aprendi, que existe uma diferença entre conhecer o caminho e trilhar o caminho. E a doutora Ana Cláudia nos convida, ela diz assim: trilhemos. O caminho que leva à compaixão, ele tem 4 Cs: consciência, conexão com o outro, compromisso e curiosidade. São esses os 4 elementos que nos vão levar àquela condição que irá nos auxiliar nesse processo do envelhecer, do seguir a nossa jornada diante da vida. O primeiro ponto é lembrar que o altruísmo é parte da natureza humana. O dicionário define altruísmo como sendo uma tendência ou inclinação da natureza instintiva que incita o ser humano à preocupação com o outro. A gente não precisa aprender nem treinar o altruísmo, apenas libertá-lo. Como Michelangelo, que diante da pedra bruta dizia que suas maravilhosas esculturas já estavam ali. O papel dele era apenas libertar a obra que havia dentro daquela pedra. O nosso olhar para os outros seres humanos deveria ser um pouco assim, a gente deveria olhar para o outro ser humano como o gênio olhava para a pedra, né? Estamos diante de uma obra perfeita que só precisa ser descoberta e libertada pelo olhar de quem contempla. O psicólogo, né, americano Daniel Goleman, autor de Inteligência Emocional, escreveu mais recentemente um livro que traz um experimento extraordinário. Chama-se Inteligência Social, a ciência revolucionária das relações humanas. Nele, o famoso escritor ensina que a natureza da sociedade é compassiva. Apenas temos que deixar essa característica aflorar. Apenas, né, como as obras de Michelangelo. Isso pode ser bastante difícil num ambiente que opera para inibir essa atitude, mas não é impossível. É interessante que quando a gente vê nessas coisas de relação social e tudo, eu me pego a refletir sobre a obra, né, do professor Hernani Guimarães naquele livro Nossos Filhos São Espíritos, e logo na introdução ele vai relatar as experiências da doutora Ellen Van Bach, que ela trabalhava com uma espécie de hipnose, ela fazia regressões, e nos seus estudos, né, ela tem um estudo para mais de 700 voluntários de pesquisa, e ela fazia várias perguntas para eles quando eles estavam, né, em transe e voltavam ali ao período do nascimento, e ela fazia perguntas do tipo: por que vocês retornaram? Qual o propósito da sua vida? Várias perguntas desse tipo. E ela imaginava, né, quando ela começou o estudo, a hipótese de trabalho dela é que ela iria encontrar pessoas que iriam repetir ali meio que sistematicamente assim: eu estou voltando porque eu tenho uma grande missão na área das ciências, nas áreas humanas e tal. E ela ficou surpresa, né, que cerca de 80% dos voluntários de estudo afirmavam, né, durante esse momento, que eles retornavam para aprender a ter uma vida de relações. Então, a verdade é que na nossa grande maioria, por mais que nós tivéssemos, né, idealizemos uma vida plena, cheia de... A gente aprende, a gente volta simplesmente para que a gente aprenda a viver uns com os outros, para que a gente aprenda, né, a trabalhar nosso orgulho, nosso egoísmo, as nossas misérias morais, e a gente comece a olhar o outro,
o outro como alguém que, como nós, né, está numa trajetória evolutiva e que também é perfectível, ainda que não perfeito, mas que tem beleza guardada ali dentro que precisa aflorar. E aí, quando, né, a doutora Ana Cláudia faz essa, né, traz para a gente, né, a experiência de Daniel Goleman falando dessa revolução social, eu me lembrei, né, desses experimentos da doutora Ellen Van Bach, porque realmente a gente precisa fortalecer isso, né? E aí, um experimento que é descrito por Goleman nesse livro e que a doutora Ana Cláudia retrata aqui, envolve crianças pequenas. Então, quando nós colocamos dois recém-nascidos numa mesma sala e um deles chora, o outro logo imita, né? Quem tem filhos gêmeos percebe isso, né? Um começa a chorar, o outro vai e começa a chorar também. Goleman também observou que crianças de 14 meses, né? E também percebeu que se uma começava a chorar, aí já era o contrário, uma logo se aproximava no sentido de tentar resolver o problema. Né? E isso era uma coisa que acontecia assim, de forma espontânea. Oferecia chupeta, fazia um carinho, entregava o brinquedo favorito, compartilhava a papinha. Valia tudo para transformar o choro da outra num sorriso. Um bebê de 14 meses está longe de querer impressionar ninguém. Ele não está pensando em reencarnar como uma pessoa melhor, nem em obter vantagem. Ele está apenas ali manifestando a sua verdadeira natureza. Se nós deixamos um bebê de 14 meses sozinho numa sala e colocamos um áudio do próprio choro dele, nada acontece. Porque a criança sabe que é ele mesmo que está chorando, né? E sabendo que o que está acontecendo, ele não vai reagir. Agora, se o choro é de outra criança, esse mesmo bebê vai parar e vai observar ao seu redor. Quem é que está chorando? Se ele não encontrar, ele começa a chorar também. E esse experimento ele nos faz ter reflexão, né? Porque aos 14 meses de vida, um bebê cai em prantos quando ele percebe que não consegue ajudar ao outro que precisa de ajuda. Olha que bonito isso, né? O sofrimento do outro, né, motiva o nosso sofrimento. Nascemos assim, mas ao longo da nossa jornada, diante das distrações, das cobranças, de várias outras questões, a gente se esquece disso. Olha, olha o que a gente está deixando, né? E aí a doutora Ana Cláudia diz que relatou essa experiência num workshop certa vez. Um dos presentes ouviu com extrema atenção. O rosto expressava uma certa consternação crescente à medida que falava. E aí, no final, ele a procurou e disse assim: olha, eu estou fazendo tudo errado. Tinha ido a um shopping center com o filho de 2 anos e, no corredor, cruzaram com uma outra criança chorando num carrinho. O filho puxou insistentemente pela mão, tentando aproximar-se do carrinho da criança que chorava. O pai resistiu, explicando que aquele bebê tinha pai e mãe e que o choro não era da conta deles. Mas aí o menino pegou e começou a chorar também. E o pai disse que olhou para a criança e falou assim: mas como você está chorando por alguém que você nem conhece? Não é assim que as coisas funcionam. E aí a doutora Ana Cláudia disse que virou para esse pai e falou assim: olha, você tem um filho ainda muito pequeno e ainda vai viver muitas situações em que você vai poder estimular seu filho a exercitar a sua compaixão natural. Não se culpe por tudo, né? E aí ela continua falando que a verdade é que a gente vive em busca daquilo que é bom, belo e verdadeiro, porque isso nos permite mostrar o quão belos, bons e verdadeiros nós somos, sem precisar esconder as nossas qualidades por nos sentirmos ameaçados. Bom e belo são adjetivos que são fáceis de nós associarmos a comportamentos e aspectos da nossa humanidade. Agora, quando a gente usa o termo verdadeiro, aí o cenário ganha uma complexidade maior. Quem somos nós, em verdade? Que vida nós construímos até chegar à nossa velhice? Ou que vida nós estamos construindo, né? Até que fiquemos velhos.
Muitos de nós sonhamos em construir trajetórias à imagem de ícones, né, como Jesus Cristo, Buda, Chico Xavier. Mas, no fim das contas, quem exatamente nós somos? Em Alice no País das Maravilhas, a protagonista se pergunta: quem sou eu? Alice no País das Maravilhas talvez seja um dos maiores livros de filosofia já escritos, mas as pessoas nem sempre percebem o tanto de filosofia que há na obra. É fantástica. E aí, quando ela pergunta isso, ela mesma responde, ela diz assim, sei lá, de manhã eu era pequena, depois fiquei grande, depois não entendi nada e me afoguei em minhas lágrimas. Quem somos nós é uma pergunta que nós precisamos responder. Mesmo que a cada dia nós sejamos uma pessoa diferente daquela pessoa que a gente foi ontem. Essa é a consciência. O primeiro daqueles 6, daqueles 4, 6 que a gente falou. Somos seres em constante transformação. E se a vida nos pede a coragem de perguntar, né, quem somos de verdade, também nos convida a nos reconhecermos a partir do olhar do outro. Muitas vezes, em palestras, encontros, a doutora Ana Cláudia diz que ela é apresentada ao público por uma pessoa que faz a descrição dela. Em algumas ocasiões, ela vai se reconhecer naquelas palavras, mas nem sempre. E há também riqueza em percebermos como o mundo nos vê. Esse é o segundo passo, né, do caminho da compaixão, que é a conexão que nós fazemos com a outra pessoa. A nossa existência, ela depende do outro. Ninguém vive totalmente isolado, separado. A gente depende uns dos outros. Não existe autossuficiência. Podemos e devemos, claro, buscar um certo espaço de autonomia, mas o reconhecimento de quem nós somos, existe uma validação externa, né? Exige esse olhar do outro. Para ela, e ela vai ilustrar isso aqui no capítulo, não existe, né, nenhuma história que ilustre tão bem a conexão com o outro como algo fora de nós, quanto a da Madre Teresa de Calcutá. E não é pelos motivos óbvios, talvez a trajetória dela surpreenda você, né? E ela diz assim: Madre Teresa de Calcutá foi uma missionária católica que, em 1979, recebeu o Prêmio Nobel da Paz por seu trabalho para aliviar o sofrimento dos pobres. Em 2016, em reconhecimento de sua obra, o Papa Francisco declarou-a santa. Nascida na Macedônia, ingressou na ordem religiosa das Irmãs de Loreto, na Irlanda. Mas seu destino estava na Índia, para onde migrou muito jovem. No fim dos anos de 1940, resolvida a dedicar sua vida aos moribundos, criou a Ordem das Missionárias da Caridade. Após a morte de Madre Teresa em 1997, as missionárias perpetuaram seu legado e vêm servindo aos pobres em mais de 90 países do mundo. Essa história é a que você, que eu, que todos nós conhecemos. Porém, Madre Teresa aparece aqui para nos oferecer uma história sobre o sentido da vida, o questionamento que nos acompanha ao longo da nossa jornada e que pode se tornar causticante na velhice, sobretudo se nós não conseguirmos encontrar respostas. A verdade é que a jovem Teresa tinha uma devoção muito grande a Jesus Cristo, né? E aí a gente vive num país em que 90% das pessoas afirmam acreditar em Deus, né? Mas a verdade é que nós somos um país principalmente de cristãos, né? Católicos, evangélicos, espíritas têm raízes cristãs. Mesmo aqueles que não se vinculam a uma determinada religião aqui, né? Acabam tendo Cristo como uma referência. Né? Tanto que o nosso calendário se divide antes e depois de Cristo, né? Mas vamos lá. Ela ainda brinca e diz assim no capítulo: mesmo que você não seja cristão, continua lendo que você vai entender. E ela diz assim: no caso de Teresa, havia relatos de que, mais do que devoção, ela vivia experiências místicas com Jesus Cristo. A freira mantinha com ele assim, espécies de conversas de alta complexidade.
Numa dessas conversas, Jesus teria revelado seu plano para ela, uma grande missão na Índia, com provações indizíveis. Para cumprir, Teresa precisaria deixar o claustro, uma ruptura de dogmas. Discutiram, né, obviamente entre parênteses aqui, porque, né, era uma conversa dela com Jesus, e aí muitos podem questionar isso, mas aí é a devoção, a gente precisa respeitar. E ela diz assim: discutiram todos os detalhes e a jovem Teresa viu-se frente a frente com seu destino. À época, ela tinha um mentor espiritual, que era um bispo com quem ela trocava cartas e a quem explicou a missão que Jesus lhe havia delegado. A jovem freira acabou ouvindo uma coisa do tipo assim: você está doida, né? Você é uma religiosa, Teresa, o seu lugar é dentro dos muros do convento. Só os padres saem. Que falta de noção. Mas ela insistiu, porque, afinal de contas, tinha sido um pedido de Jesus. O bispo, né, recorreu ao Papa da época, Pio XII, que, surpreendentemente, a libertou do claustro. Teresa acabou ganhando a adesão de outras religiosas que acabaram abandonando o convento para segui-lo. No dia que ela pôs os pés para fora do convento, acabaram aquelas visões que ela tinha de Jesus. Teresa também pensou que houvesse algo errado, né? Mas sua missão estava posta e ela não podia voltar atrás. Assim, durante meio século, ela cuidou de pobres e doentes que recolhia pelas ruas miseráveis de Calcutá e levava ao espaço que ergueu para poder acolhê-los. Ao mesmo tempo, ela ainda mantinha, né, correspondência com seu mentor, contando-lhe toda a tristeza, as humilhações e o sofrimento que ela havia presenciado. E Jesus, silêncio total durante todo esse período. Nunca mais uma conversa, nunca mais uma experiência como aquela que ela vivenciou enquanto ela estava lá no convento. Então, houve um momento em que ela meio que se indignou e disse assim: peraí, então Jesus não existe? Deus não existe? Cadê isso? Né? Escreveu ela ao bispo. E ele respondeu para ela com questionamento. Ora, se não acreditava em Deus, iria interromper sua obra e voltar para a Irlanda? A freira recuou. Estava convencida da inexistência de Deus. Mas se desistisse, quem ajudaria seus pobres, seus doentes, suas crianças? Então ela disse: eu tenho que continuar. E seguiu com a sua missão, relevando o silêncio divino, convencida de que, após a morte, ela ia encontrar o nada. Certa vez disse ela assim: você vai ser aclamada como santa. E ela estava tão desiludida que ela disse assim: se isso acontecer, eu vou ser a santa da escuridão. E já muito idosa, durante uma meditação, ela já tinha nessa época desistido de orar, ela só meditava. Ela teve uma luz. Ela lembrou-se daquela passagem bíblica em que Jesus vai ao Monte das Oliveiras, sabendo que seria preso, condenado e crucificado, e pede a Deus assim: Pai, afasta de mim esse cálice. E ele não obteve resposta. Mas, apesar do silêncio divino, Jesus cumpriu seu calvário. Teresa entendeu que aquela história guardava uma mensagem para ela. Sou mesmo a favorita, porque só comigo Jesus compartilhou o silêncio em que viveu. 50 anos depois de iniciar sua obra caridosa, captar finalmente o sentido do silêncio, ela voltou a ter experiências místicas com a presença de Jesus. E essa história, né, tão real e humana de Madre Teresa, nos impõe algumas perguntas assim vitais para a nossa vida, né, para a velhice, para a morte. Se nada daquilo que nós acreditamos for verdade, nós continuaremos fazendo aquilo que nós fazemos no dia de hoje? Nós seguiremos no mesmo caminho, firmes em nossa busca, que talvez seja essa busca por saber quem somos a partir de nós mesmos e não do sagrado que nós acreditamos? E mais, por quanto tempo vamos conseguir permanecer no silêncio, sem uma resposta, como Teresa diante do seu questionamento, né, que ficou ali por 50 anos sem
receber uma resposta e aí, até mesmo chegando a questionar a existência de Deus. O Poder de uma Pergunta Aberta, O Caminho de Buda para a Liberdade, de Elizabeth Matisse Namgyal. É um livro maravilhoso e muito popular entre os seguidores do budismo. Nele, a autora, né, nos convida a fazer a nós mesmos perguntas desafiadoras, argumentando que elas apenas não nos conduzirão aos territórios da nossa inteligência mais profunda, como nos protegerão da nossa tendência de chegar a conclusões inquestionáveis. E ela diz o seguinte, isso eu achei muito interessante, né, que a doutora Ana Cláudia traz para a gente, porque se a gente quer realmente, né, explorar essa trilha da velhice, o caminho da morte, nós vamos precisar nos demorar cada vez mais das perguntas, a gente não pode fugir disso. E isso, né, a levou a uma outra, né, reflexão, uma outra obra também muito, né, que esse livro aqui é fantástico, esse eu já li, e assim, Cartas a um Jovem Poeta. E a certa altura, né, o autor escreve sobre as perguntas que temos que fazer quando somos jovens. Mas a verdade é que essas perguntas elas servem para todos os momentos das nossas vidas. Hilke diz que deveríamos amar as perguntas com a paciência de quem ainda não consegue entender o que está escrito em livros com palavras de outras línguas. Graças ao nosso amor pelas perguntas, algum dia as respostas chegam e se tornam realidade. E aí a doutora Ana Cláudia diz assim para a gente, olha, eu misturei aqui referências de budismo, catolicismo, falei de espiritismo, para mostrar o caminho legítimo de quem se importa com o outro, independente do se tem um Deus que está observando a gente. A verdade é que a gente tem que jogar limpo com a nossa existência. Dentro da compreensão dos ciclos, né, budistas ali do Renascimento, melhor voltar como um pé de alface na próxima vida. Como pé de alface, podemos guardar, né, uma ameba que provocará diarreia, mas não mataremos ninguém. No espiritismo, né, já não se acredita nessa coisa de voltar com o pé de alface, acredita-se que sempre vai haver um progresso. Mas a verdade é que o propósito da nossa existência não pode ser somente favorecer a nossa própria existência. Em Um Coração Sem Medo, né, o autor nos lembra que o mundo depende dos atos de bondade. E atos de bondade fizeram a doutora Ana Cláudia pensar aqui na Norma. Ela não lembra o sobrenome dela, mas ela diz que a Norma mora na Rocinha, é uma imensa comunidade que tem na zona sul do Rio de Janeiro, entre os bairros da Gávea, São Conrado e Vidigal, e ela conheceu por meio do Alexandre Silva, que era enfermeiro e professor da Casa do Cuidar, que é uma organização social que ela criou em São Paulo para oferecer cuidados paliativos. E aí ela vai narrar para a gente a história da Norma, e eu vou compartilhar com vocês. Ela disse que logo que ela conheceu a Norma, ela ficou assim comovida e impressionada com a história dele. Com ela. A Norma é uma das voluntárias que trabalham com o Alexandre. São mulheres que trabalham com pessoas na fase final da vida. Elas banham, medicam, alimentam, trocam fraldas de pano, diga-se de passagem. A verdade é que não tem, né, muito dinheiro para essas coisas descartáveis, caríssimas, né? Então, imagina essas voluntárias que ficam lavando fralda de pano. Então, imagina você ficar lavando fralda de pano do seu pai. Imagina de alguém que você não conhece, né? Mas a verdade é que a gente fala assim, vou lavar, mas a verdade é que a gente duvida que essa resposta resista a um sangramento gastrointestinal em que as fezes, né, são sangue digerido. E aí ela diz assim, nem por muito amor, ela vai encontrar muitas pessoas que façam isso. Mas a verdade é que essas 4 voluntárias ali que trabalhavam com o Alexandre, entre elas a Norma, elas tinham essa característica, elas lavavam, né, as fraldas, elas lavavam tudo ali, elas eram muito cuidadosas. Nada falta aos doentes da Rocinha. E ela diz assim, ela mora em um condomínio na zona sul de São Paulo, dividindo espaços e prédios com outros 5.000 habitantes. Na comunidade chique, lá na doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, se ela passar mal, ela não tem muita certeza se ela será acudida.
Mas ela disse que na Rocinha até os traficantes sinalizam para a equipe de cuidados paliativos quem são as pessoas que precisam de ajuda. E aí, longe dela querer romantizar o tráfico nos morros do Rio, mas a verdade é que é uma realidade, né, social em que eles se cuidam ali. Os doentes são as pessoas mais poderosas do universo, porque deles nasce assim um espaço, brota, né, um espaço de compaixão que alcança quem se aproxima. E a fragilidade vai despertar no outro a capacidade de cuidar e proteger, até mesmo aqueles que às vezes estão nos caminhos equivocados da vida. E aí, quando ela conheceu a Norma, ela preencheu o álbum de figurinhas dela das melhores pessoas do mundo. Se o mundo não acaba é por causa de gente como a Norma e das suas 3 companheiras de ofício. E aí, um dia, ela perguntou para a Norma assim, Norma, por que você é voluntária? Por que você faz esse trabalho? Aí disse que a Norma olhou para ela e falou assim, nossa, doutora, ninguém nunca me fez essa pergunta. Aí ela disse assim, então não deve ser difícil responder, por que você faz isso? Aí disse que a Norma parou e olhou para ela assim, porque não dá para a gente ser feliz se as outras pessoas não forem. E aí ela disse que não existiu. E ela perguntou assim, Norma, você é feliz? Aí disse que a Norma falou, muito, doutora. E onde você mora? Eu moro aqui, na Rua 2. Com quem você mora, Norma? E aí, nesse momento, a Norma fez uma pausa e começou a contar nos dedos das mãos quantas pessoas viviam no seu barraco. 14 pessoas. Eu sou feliz, doutora. Talvez imaginando que fosse difícil para mim acreditar que ela pudesse ser feliz com a realidade dela. E a doutora Ana Cláudia disse para ela assim, que bom poder conhecer uma pessoa feliz. Se a Norma, com a sua simplicidade, fosse chamada a explicar o propósito da existência, ela tem certeza que ela responderia assim, fazer os outros felizes. Da conexão firme e convicta com o outro, nasce o terceiro dos 4 seis que nos levarão à compaixão, que é o compromisso. Esse compromisso celebra o novo mundo que nós conseguimos enxergar a partir dessa nova conexão. Quando chegamos a esse estágio na escala da evolução, da compaixão, coisas estranhas acontecem. Começamos a torcer para que o outro discorde de nós e assim nos ofereça um panorama diferente sobre certo aspecto da vida, possibilitando a troca. O compromisso faz com que nós deslizemos suavemente para o 4º C do caminho da compaixão, que é a curiosidade. Reflitamos sobre esses 2 Cs em nossa caminhada. O compromisso com o outro exigirá de nós o bem mais precioso que temos a oferecer, o nosso tempo. Embora pareça um recurso limitado, lembremos que ele é generoso e está ao nosso serviço. Não nos falta tempo. Nós é que não o ocupamos com a nossa presença. Essa frase não é da doutora Ana Cláudia, essa frase não é minha. Essa frase é de Sêneca. Não nos falta tempo. Nós é que não o ocupamos com a nossa presença. A verdade é que quando a gente pensa, né, nos dilemas que a questão do tempo nos impõe, sempre a doutora Ana Cláudia diz que vem à mente dela a menina Momo, personagem do livro Momo e o Senhor do Tempo, que é uma obra infantil de Michael Ende. Abandonada pela família, Momo vive sozinha no Coliseu e possui algo que a diferencia dos demais moradores da sua aldeia, né, da sua cidade, o tempo. As pessoas vão falar com ela porque querem ser ouvidas. Na verdade, quando elas fazem isso, elas escutam a si próprias. Essa é uma outra faceta igualmente bonita do compromisso. Quando nos conectamos com o outro e decidimos assumir um compromisso com ele, né, de alguma forma somos bem-sucedidos nessa tarefa. Muitos anos atrás, né, a doutora Ana Cláudia diz que quem ajudou a ter essa percepção foi Beppo, o varredor de ruas, que é um outro personagem da história. Os moradores da cidade vivem duvidando da capacidade de Beppo varrer todas as ruas, né? Mas ele diz assim, nunca devemos pensar na rua inteira de uma vez, está entendendo? Devemos pensar apenas no passo seguinte, na respiração seguinte, na varrida seguinte, e continuar pensando só naquilo que vem a seguir. Fazendo assim, temos prazer.
Isso é importante, o trabalho sai bem feito. Assim que deve ser. De repente, a gente verifica que passo a passo a gente chega ao fim da rua comprida, sem perceber e sem perder o fôlego. A vida deveria ser sempre assim, e não só na velhice. Deveríamos nos ocupar com o momento que estamos, no máximo do momento imediatamente seguinte. A gente não tem que querer tudo de uma vez, né? Isso é pretensão nossa. Nós só temos que suportar o agora. E às vezes, mesmo esse agora, pode ser um agora pesado demais. Tem tempo, quem sabe sonhar. O caminho da compaixão é o caminho de entrega àquilo que se coloca diante de nós no momento presente. Então, a mensagem que eu quero deixar hoje, né, e que esse capítulo trouxe para mim, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é essa. Que a gente esteja aberto ao momento presente, às alegrias do hoje, às vivências do hoje, que a gente procure olhar mais para o outro, fortalecer essa nossa relação com as pessoas que estão diante das nossas vidas, que a gente não se distraia com ilusões, né? Tem muita gente que fala assim, para que ser bom? Eu estou longe de ser Cristo, Buda, Madre Teresa, mas você é quem você é, faz aquilo que é possível, faz aquilo que é hoje, não olha a rua inteira, olha aquilo que é possível para você agora e viva intensamente cada momento da sua vida, porque estar vivo, estar aqui nesse momento é um grande privilégio para todos nós. Muita paz. Amanhã a gente continua estudando e refletindo um pouquinho mais.